Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Dr. Ivan que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura da resolução número 1165, de 3/2 de 2025. Resolução número 1165 de 3 de 2025, que concede a licença à minha diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas nos termos do regimento interno, promulga o seguinte: resolução. Artigo 1. Fica concedida a licença sem remuneração ao vereador James Bray nos termos do inciso 2 do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 198, inciso 3º do regimento interno, pelo prazo de 30 dias a partir do dia 2 de fevereiro de 2025. Artigo 2. Fica convocado a partir de 3 de fevereiro de 2025 o primeiro suplente de vereador Edmilson Verca para assumir a vaga durante o período de licença. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, Canoinhas, 3 de fevereiro de 2025. Convido o vereador Edmilson Verca a se dirigir à tribuna para fazer o compromisso de sua posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a lei orgânica do nosso município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso de nossa terra e o bem-estar de nosso povo. Assim eu prometo. Após a assinatura, eu convido o vereador Edmilson Verca a assumir a segunda secretaria ad hoc. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida a história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória
na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas, forjam vida e labor sem cessar. Em teus lares promessas divinas, arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz e Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz. Serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz e Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história, até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 3/2/2025. Ofícios número 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150 de 2024, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 97, 105, 137, 42, 142, 143, 140 e 141 de 2024. Ofício número 009 de 2025, do Gabinete da Prefeita, comunicando o veto integral ao projeto de lei número 139 de 2024, que institui espaço destinado à prática do grau. Ofício número 001 de 2025, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 448 de 2024, do vereador William Godoy. Ofício número 002 de 2025, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 450 de 2024, da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 13, 2025, da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento, Fazenda Pública, comunicando o envio parcial dos balancetes do mês de dezembro de 2024. Ofício do número 85, 86, 2025, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, parabenizando a posse dos vereadores ocorrido no dia 1º de janeiro de 2025. Ofício número 147, 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação número 595, 2024, da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 153, 2024, da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 454, de 2024, da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 347, 2024, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 434, 2024, da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 0432, de 2025, do Instituto Ideias, em resposta ao ofício número 18, de 2025. Ofício número 627, de 2024, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 590, de 2024, do vereador André Flening. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos então ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia.
Não havendo ordem do dia, passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos da ordem do dia 3 de fevereiro de 2025. Requerimento número 1/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ela requer que seja encaminhado o ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal da Saúde, solicitando que a Prefeitura Municipal de Canoinhas adote o programa Saúde Já, uma plataforma digital que permite ao cidadão agendar suas consultas e exames médicos de maneira rápida e prática por meio de um aplicativo acessível em smartphones e tablets. O Saúde Já é um sucesso em diversas cidades como Curitiba e oferece um serviço eficiente, simplificando o acesso à saúde pública. Por meio do aplicativo, o usuário pode realizar o agendamento de atendimentos e exames diretamente do seu celular, proporcionando maior comodidade e agilidade, além de evitar longas filas de espera. Para utilizar o serviço, o cidadão deve simplesmente baixar o aplicativo Saúde Já em sua loja virtual, Play Store ou Android, e fazer o login com o CPF ou o número do cartão SUS e preencher um pré-cadastro. Dessa forma, será possível acessar as informações sobre a unidade de saúde de referência e realizar agendamentos para o primeiro atendimento. Caso o usuário ainda não esteja cadastrado na unidade de saúde, será necessário apresentar documentos como um comprovante de residência, documento com foto e CPF para efetivar o cadastro no momento do primeiro atendimento. A adoção desse sistema em Canoinhas traria inúmeros benefícios à nossa população, tornando o processo de marcação de consultas e exames mais acessível, transparente e eficiente, com menos necessidade de deslocamento e maior controle por parte dos cidadãos. Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as providências para a implementação do programa Saúde Já no município de Canoinhas, garantindo aos cidadãos o acesso rápido e prático aos serviços de saúde. Coloco em discussão o requerimento. Alguém deseja? Senhor presidente. Sim, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, funcionários da casa. Boa noite especial para o público aqui presente hoje. É sempre muito bom a gente ter cidadãos de Canoinhas acompanhando as sessões aqui na Câmara. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz com base em um projeto, que já funciona na cidade de Curitiba, por exemplo, que é o Saúde Já. É importantíssimo a gente trazer isso aqui para Canoinhas, porque eu recebo diariamente relatos de cidadãos que têm que acordar muito cedo para ir até o posto de saúde, para conseguir pegar a ficha e aí, sim, conseguir o atendimento, ou o próprio exame precisa ir e ficar na fila para conseguir o exame. Então, implantando esse mesmo sistema que hoje é usado em Curitiba, que é o Saúde Já, as pessoas vão conseguir pelo próprio celular agendar essas consultas, esses exames. Claro, sem deixar de ter esse atendimento para esses agendamentos presencialmente, porque a gente sabe que hoje não é todo mundo que tem a facilidade de mexer com o aplicativo. Mas eu vejo que, se esse programa for adotado aqui em Canoinhas, também vai facilitar muito para a vida do canoinhense, que hoje tem que ficar enfrentando filas para conseguir o atendimento nos postos de saúde. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador André. Gostaria de parabenizar a vereadora Tati. Se for possível, gostaria de assinar junto esse requerimento. Ele vai de encontro com alguns projetos que já foram debatidos aqui ano passado. Um deles era o Jaraguá Tá Na Mão, que em Jaraguá do Sul tem um aplicativo semelhante, só que ele faz outras funções além da saúde. E quem conhece esse sistema, como funciona,
você tem uma precisão muito grande do atendimento. É quase uma precisão de 1 minuto, você marcou aquele horário, você já é atendido. Então é uma coisa que nós temos que trazer para o nosso município. São ferramentas diferentes, são softwares diferentes, porém o objetivo é comum. Também cito um projeto de lei do vereador Maurício Zimmermann na gestão passada, que infelizmente por algumas questões burocráticas não pôde ser levado adiante, né? Existem algumas restrições do que pode ser feito ou não pode ser feito dentro da atribuição do vereador, mas com esse aplicativo, muitos dos objetivos daquele projeto do vereador Maurício Zimmermann podem ser atingidos. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Senhor presidente. Vereadora Cátia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e principalmente ao público presente aqui que nos acompanha hoje. Vereadora Tati, nós dispomos desde 2019 do prontuário eletrônico aqui nas unidades de saúde do município. E quando ele foi pensado, era pensado em etapas, né? Que ele acontecesse a instalação dele em etapas. E algumas coisas não aconteceram, né, de uns tempos para cá. Inclusive, o acesso por aplicativo já era uma coisa prevista dentro disso, né, e acabou não evoluindo. Não vou saber dizer, houve a renovação agora no final do ano do contrato, né, uma nova licitação, não foi renovação, foi uma nova licitação, não sei se já ficou contido alguma questão nesse sentido, mas era importante que a gente pudesse verificar isso. E também a liberação dos exames, né, porque hoje o paciente ele é atendido na unidade, o médico solicita os exames, e aí esse paciente precisa deslocar até a policlínica para que ele possa lá carimbar o exame apenas na policlínica e isso retorne para agendar no laboratório. Então, essa solicitação de desburocratizar o serviço também já vem de um certo tempo, e inclusive por parte dos profissionais de saúde, né? A enfermeira Amanda está aqui nos acompanhando, né? Pode também, né, reiterar essa nossa fala. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Vereador Dr. Ivan. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, a população que nos assiste e que está presente aqui também, em especial o Geraldo Galotti, o Diógenes aí que vieram com a nossa bandeira do Brasil. Sempre presenças marcantes aí no nosso plenário. E também eu gostaria de parabenizar e dizer pela presença da Tássia, hoje está de aniversário, e está aqui na nossa casa, aí, nossa irmã da Águias de Cristo, você fazendo presente aí. Vereadora Tati, esse projeto eu acho muito válido e parabenizo, inclusive, porque em Blumenau também tem um sistema parecido, e lá eles adotaram uma medida que eu achei muito salutar, que foi feito todo esse processo de reserva da vaga e tudo mais, 2 dias antes ali há uma confirmação. E aí essa confirmação, quando não realizada, já abre a agenda. Então nós damos mais efetividade para o serviço público e evitamos que o médico esteja lá presente, mas não tenha um atendimento ou que acabe dando sobre a agenda. Então é de salutar importância, eu concordo e parabenizo pela iniciativa. 3, presidente. Mais algum vereador inscrito? Desde já pedimos escusas, houve um erro de digitação, onde nós não iniciamos pela leitura das indicações, então solicito ao vereador Jubanski que faça a leitura das indicações, posterior a gente irá retornar aos requerimentos. Indicações. Indicação número 001/2025, de autoria do Edil André Frenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita do município de Canoinhas, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de Planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de um redutor de velocidade e placas de sinalização na esquina das ruas Major Vieira com a Agenor Fábio Gomes. Indicação número 002/2025, de autoria do Edil André Frenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Marcelo Slukowski, responsável pelo setor de transportes, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal da Saúde, avaliar a viabilidade de realizar parcerias com o setor de táxi e empresas de transporte para realizar o transporte de pacientes de baixa renda, que não necessitem de ambulância, quando não houver veículo do município disponível.
Indicação número 003/2025, de autoria do edil André Ferenc, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção de bueiro nas esquinas Rua Pastor Jorge Weger com Paulo Hitzmann. Indicação número 004/2025, de autoria do edil André Ferenc, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal da saúde, estudar a possibilidade para que o horário de atendimento da farmácia da policlínica seja reestruturado, visando o melhor atendimento dos profissionais que trabalham em horário comercial. Seria isso, senhor presidente. Solicito informação se há vereadores interessados em discutir as indicações? Não, senhor presidente. Desculpa, a escrita aqui não estava. Senhor presidente, meus colegas vereadores, agora sim cumprimentar o público presente, em especial quero cumprimentar minha aluna Heloíse, que uns dias estamos voltando às aulas, e em seu nome cumprimentar todo o público presente hoje, muitas pessoas importantes para a história do nosso município se fazem presentes nessa plateia, quero saudá-los novamente. Sobre as minhas 4 indicações de hoje, 2 referem-se à questão de cotidianas, né, desde manutenção de bueiros até mesmo colocação de lombadas. Acredito que são as solicitações que nós mais recebemos nessa casa, mas tem outras duas ali que são um pouco fora, né, do comum. Uma das indicações seria um modelo que já existe, até foi citado pelo município de Blumenau. É uma parceria com as empresas tanto de táxi quanto os de aplicativos para ser um suporte e reserva de quando não houver as viaturas adequadas, que seriam os carros populares, entre outros, para pacientes de baixa renda irem até a sua localidade, principalmente quando é no interior, um local mais distante, seja da UPA ou das UBS. Então seria mais um plano de contingência quando não houver esses veículos disponíveis pelo município. E minha última indicação seria algo que já foi feito no passado nessa casa. Eu creio que há uns 2 anos atrás eu recebi uma demanda sobre a farmácia da Policlínica, que os horários não estavam compatíveis para o pessoal que trabalha em horário comercial. Houve uma mudança dos horários de atendimento, porém, do começo do ano para cá, esses horários voltaram a ser como eram antes. Então eu solicito novamente para que voltem aquele modelo que atenda os horários que o pessoal que trabalha em horário comercial tem disponibilidade de se deslocar até a Policlínica. Agora sim, era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador interessado? Então, retornamos à leitura dos requerimentos. Solicito ao secretário que continue. Sim, senhor presidente. Requerimento número 2/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando informações detalhadas sobre os gastos e o impacto financeiros decorrentes da intervenção da Prefeitura Municipal no transporte urbano coletivo, conforme estabelecido pelo Decreto 8/2025, que determinou a assunção por parte do município da gestão do serviço de transporte coletivo urbano. Diante da decisão da intervenção e da assunção do serviço de transportes urbano coletivo, que anteriormente estava sob a responsabilidade da empresa Coletivo Santa Cruz, gostaria de solicitar, conforme o direito de acesso a informações, os seguintes esclarecimentos. Primeiro, estimativa de custos operacionais. Solicito informações sobre todos os custos que a Prefeitura terá com a operação do transporte coletivo urbano, incluindo o valor do combustível necessário para a operação diária do transporte. Custos com a manutenção dos ônibus, incluindo peças e serviços gerais. Despesas com o pagamento de motoristas, cobradores e outros profissionais envolvidos na operação. Custos eventuais relacionados ao aluguel de ônibus, caso seja necessário alocar veículos para atendimento da demanda. Estudo de impacto financeiro. Solicito também a apresentação do estudo de impacto financeiro que foi realizado antes da decisão de intervenção, contendo uma análise detalhada sobre a viabilidade econômica da medida, levando assim em consideração os custos previstos com a operação do transporte coletivo municipal, a projeção de receitas e fontes de financiamento, considerando a tarifa municipal. Também subsídios ou outras fontes de recursos que possam ser utilizadas para cobrir
cobrir os custos do transporte coletivo. Portanto, peço que as informações solicitadas sejam fornecidas com a maior clareza possível, a fim de garantir que a decisão de intervenção seja bem compreendida e que os cidadãos possam acompanhar de perto a evolução do serviço. Devido à alteração do roteiro, eu coloco em votação o requerimento número 01, que foi lido antes das indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Agora, seguindo a ordem, eu coloco em discussão o requerimento número 2. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, pouco tempo atrás, né, nossos cidadãos canoinhenses foram aí surpreendidos, primeiramente, com a notícia de que não haveria o transporte público, né, o transporte urbano, a partir de uma segunda-feira. Circularam fotos nas redes sociais, né, desse aviso dentro dos ônibus, e em seguida, então, foram todos surpreendidos novamente, né, com a notícia de uma intervenção. Chegou até o meu conhecimento que essa situação relacionada ao transporte público urbano, ela estava sendo discutida desde antes das eleições. Então, desde antes das eleições, já havia uma discussão entre a empresa e a Prefeitura Municipal, solicitando que houvesse um ajuste, um aporte da Prefeitura. Também recebi a informação de que esse aporte que estava sendo solicitado para a Prefeitura seria de R$40 mil mensais. Mas não conseguiram, então, fazer esse acordo com a Prefeitura. Então, chegou ao ponto, né, dessa empresa informar que não faria mais o transporte, o que, obviamente, gerou uma situação de emergência, porque o povo de Canoinhas não pode ficar sem o transporte. E aí, com essa situação toda, foi decidido fazer uma intervenção. Calculando, né, bem por cima, até porque eu estou pedindo as informações para eu poder realmente falar com dados reais, só em pagamento de motoristas, encargos, já daria cerca de 36 mil. Mais ou menos 40 mil em combustível, calculando sem ter essa resposta ainda da Prefeitura. O valor, então, a ser pago, com base nesses cálculos que eu fiz conversando, inclusive com outras empresas, sairia muito mais caro do que essa intervenção propriamente dita. Então, essa é uma preocupação que tenho, principalmente porque estamos falando de valores dos cofres públicos, valores que são do povo de Canoinhas. Então, senhor presidente, para a gente ter certeza mesmo dessas informações, porque o que eu estou falando foi com base em estudo e pesquisas que eu fiz sem ter essa resposta da Prefeitura, eu fiz esse requerimento para que a gente tenha, então, todo esse valor, né, respondido para nós, o quanto que isso vai custar para os cofres do município, o quanto que isso vai custar para o bolso dos cidadãos de Canoinhas, se era realmente essa intervenção necessária, né, ou daqui a pouco eu imagino que saia uma dispensa de licitação para contratação de nova empresa, mas nós precisamos, como vereadores, ter acesso a essas informações para a gente entender. O custo vai ser muito mais elevado para o município tem condições de pagar? E aí, se tem condições de pagar, se está realmente sobrando dinheiro, que bom. Mas aí eu já deixo até a sugestão, então, se está sobrando dinheiro, para que o transporte público seja feito da mesma forma que é feito em Três Barras, por exemplo, né? Que em Três Barras, os cidadãos estão conseguindo esse transporte público sem custo para eles. Eles não têm que ficar pagando o passe. Então, sugiro aqui, se está sobrando realmente esse dinheiro, que seja analisado uma forma, então, de fazer com que o cidadão de Canoinhas não precise, então, pagar pelo passe. E já fica aqui o meu pedido de urgência em relação à resposta desse requerimento, para que, vindo essa resposta, então, todos nós juntos, que a gente possa analisar esses dados, essas contas, esses documentos que vão vir, e ver se realmente a viabilidade disso para o município. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, em seu nome, os demais vereadores e vereadoras. Quero aqui complementar o público presente, em nome dos dois vereadores, ex-vereadores que estão aqui, o Paulinho e o Célio Galeski. Cumprimento a toda a comunidade que se faz presente aqui. Em questão ao requerimento número 02 da vereadora Tati Carvalho,
Uma coisa é certa, o impacto ele deve ser alto, porque a intervenção foi tomada num momento que se diz necessário e com certeza que a população não pode e não deve ficar sem o serviço público prestado no município. Devido à empresa anunciar que estaria parando, essa intervenção foi tomada, essa atitude, mas o impacto vai ser alto, porque tem funcionário, tem combustível, tem manutenção dos carros, tem aquisições de pneu e também vai ter o aluguel desses carros. Quanto que vai custar, eu não sei. Tomara que seja por pouco tempo e que haja uma empresa que participe da licitação para ganhar a licitação aqui e tocar esse serviço. Mas o impacto ele vai ser bem alto. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Jubanski. Só para contribuir, né? Eu acho que seria o caso, então, da gente chamar o interventor, né, do município, que viria até ocupar a tribuna e daí falar para a gente sobre os valores. Ficaria mais fácil até para a gente discutir daí sobre o assunto e ver realmente os valores, porque senão a gente fica muito daí por ouvir, por falar, e a gente não sabe realmente quais são esses valores. Até porque da onde eu acompanho há anos já a situação do transporte público em Canoinhas, eu lembro lá já da época de 3 a 4 governos atrás, que eu não me lembro se existia uma lei ou só uma sessão precária, né, que para fazer. Então, provavelmente agora vem a esses números para a gente analisar e ver e ouvir o interventor, e daí com certeza mais para frente para ter a licitação e a gente dá para aquilo que o nosso município merece, né, um transporte de qualidade. E também já aproveito para parabenizar, né, a todo o pessoal da prefeitura, porque de imediato já agiram para na segunda-feira os nossos cidadãos não ficarem sem o transporte coletivo. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador interessado? Para contribuir na discussão, tem uma outra situação que a gente deve colocar mediante esse processo licitatório, né, que é uma autorização precária. Então, os aditivos para uma licitação precária legalmente são outros, né? Então, a gente não segue o mesmo padrão da 1404, que eu acho que é a lei de licitações, então a gente tem que verificar também. Então, é importante a resposta desse requerimento e também que existe uma devolutiva por parte da empresa através do acordo de delação premiada. Então, são vários desenhos legais que tem em todo esse processo, então muitas vezes as decisões elas têm que ser tomadas mediante o que é legalmente possível ser feito, mas a gente aguarda a resposta ao requerimento. A gente sabe que existe uma audiência pública com o Ministério Público, né, através da uma audiência, né, não pública, uma audiência com o Ministério Público para que seja feito esse desenho. Uma das questões muito importantes que houve quando teve a intervenção do transporte escolar é que através da intervenção também a gente conseguiu fazer um desenho melhor da realidade do transporte escolar do município, e talvez essa intervenção possa tornar a nossa próxima licitação, se ela tiver interessados, até ela mais assertiva. Nós sabemos que tem várias linhas que economicamente não são viáveis, elas podem se tornar de certa forma um fardo, a gente não vai conseguir ter, né, e saber realmente qual que é o nosso público, os horários de pico, os horários que a gente mais tem, principalmente se for, no caso de uma licitação, quantidade de pagantes, né? Porque todo mundo aqui gosta, ama o que faz, mas as empresas elas têm que lucrar para elas poderem exercer o trabalho, então isso é muito importante. Então, só para contribuir aqui, a gente aguarda a resposta desse requerimento, que eu sei que tão logo vai estar aqui na casa, a gente possa discutir e também convidar o interventor, Sérgio Murilo, para que venha fazer, né, esse desenho, até para a população, né, porque a população acordou um dia com a informação, né, inclusive que não foi notificada, a população foi notificada antes da própria prefeitura, né, então esse que dá interrupção. O pedido de aditivo veio antes, sim, foi pedido, foi solicitado, mas da interrupção do serviço veio muito de pronto, assim. Então, na realidade, foi uma medida a ser tomada para que o cidadão não tivesse prejuízo, né? Então, a gente sabe que hoje tem várias pessoas que utilizam do transporte público em Canoinhas e era necessário se tomar uma decisão. Seria isso? Mais alguém a discutir? Pode continuar com a leitura, vereador. Coloco em votação o requerimento. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Vereador?
Requerimento número 3, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando informações detalhadas a respeito da implementação da Lei 7.083 de 2025, promulgada em 23 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos currículos acadêmicos e também profissionais dos ocupantes de cargos de primeiro e segundo escalão da administração pública direta e indireta de Canoinhas. De acordo com o disposto no artigo 1º da referida lei, o Poder Executivo Municipal está obrigado a divulgar os currículos acadêmicos e profissionais dos servidores ocupantes dos cargos descritos no parágrafo único. Diante disso, solicito as seguintes informações. Primeiro, divulgação dos currículos. Os currículos acadêmicos e profissionais dos ocupantes de cargos de primeiro e segundo escalão já estão sendo divulgados no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Canoinhas, conforme exige a lei? Se sim, solicito a confirmação de que os mesmos estão sendo publicados de forma acessível e em conformidade com as informações estabelecidas para a legislação. Caso contrário, peço que seja informado o motivo pelo qual a divulgação ainda não foi realizada. Prazo de divulgação. Em caso de não cumprimento, qual a justificativa para não publicação dentro do prazo de até 10 dias úteis após a nomeação, conforme estipulado pelo artigo 5º da referida lei. A atualização dos dados. A Prefeitura está mantendo o acervo de currículo sempre atualizado, conforme estabelece o artigo 4º da seguinte lei. Em caso negativo, qual o motivo para não atualização contínua dos dados? 4. Medidas corretivas. Quais medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura para garantir o cumprimento da referida lei a partir deste momento? A transparência nas informações sobre os ocupantes de cargos públicos é um princípio fundamental para a boa gestão e confiança da população na administração pública. Por isso, peço que as informações solicitadas sejam fornecidas com a maior brevidade possível para que a população tenha ciência da situação atual. Seria isso, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Tati. Senhor presidente, faltou só o finzinho ali do requerimento. Talvez não... Sim, atual da conformidade e administração municipal com a legislação vigente. Isso. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele foi feito por mim ano passado, e foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, em primeira e segunda votação, foi para o Poder Executivo, e lá ele não foi nem sancionado, nem vetado. Então, ele voltou para a Câmara, porque se perdeu o prazo, né, para sancionar ou vetar, e o senhor presidente, inclusive, fez a promulgação. Então, virou lei, já é lei hoje, no nosso município, que seja, então, o Poder Executivo obrigado a colocar, a divulgar, né, no site, nas redes sociais da Prefeitura, enfim, o currículo, né, de secretários, inclusive, para que a população possa, então, ter acesso e saber quem são as pessoas que estão à frente de pastas tão importantes. Eu procurei e eu não encontrei essas informações. Por isso estou fazendo esse requerimento hoje. Muitas pessoas me perguntam quem que são as pessoas que estão assumindo e eu não sei responder. Inclusive, senhor presidente, já deixo aqui, né, informado que eu vou rever a lei, inclusive para a gente juntar nessa lei não só os secretários, né, presidentes de autarquias, enfim, mas colocar mais alguns cargos comissionados também, porque muitas pessoas estão me perguntando, quem é a pessoa que assumiu tal cargo? Ela tem o currículo dela de acordo com as funções que vão ser exercidas? E eu honestamente não sei. Então fica aqui a minha cobrança em relação a essa lei, né, que já é lei no nosso município, repito. E também já fica aqui o meu convite para demais vereadores que queiram participar da nova legislação comigo, para que a gente possa alterar essa lei, então, e incluir outros servidores comissionados. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador André. Tati, novamente, parabenizo, né? Sobre essa lei, eu também gostaria de propor, que nós também temos uma gestão pública dentro da Câmara de Vereadores, acredito que também da Câmara de Vereadores é importante a gente ter essa transparência com a população,
E eu digo que todos os cargos deveriam ter essa transparência, desde os efetivos até os comissionados, que é importante a população saber. Claro que nós não temos hoje uma ferramenta tão... Hoje, no meio acadêmico, nós temos o currículo Leites, né? Mas o Leites ele é muito específico do que é artigo científico, mas se nós tivéssemos uma ferramenta no meio privado para saber não somente a titulação acadêmica, mas toda aquela experiência profissional que a pessoa pode desempenhar e trazer de contribuição para o município. Novamente, parabenizo e tem o meu apoio, né, para esse requerimento e para a atualização da lei. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador que queira discutir? Senhor presidente. Vereadora Kátia. Achei muito importante, vereadora Tati, o seu requerimento e gostaria de contribuir assim, com a falta de... Não é a falta de transparência, mas seria a dificuldade de acesso no portal da transparência. Como esse último ano o portal passou por atualizações e os dados eles ficaram muito, muito escondidos. Assim, a gente tem muita dificuldade de achar as informações dentro do portal, que é para ser de transparência, né? Ao invés de simplificar, dificultou muito. Recentemente, nós tivemos uma divulgação por parte do Poder Executivo a questão da chamada de currículos, né? Achei muito interessante essa fala e essa chamada, porém não ficou claro algumas coisas para mim, né? A primeira coisa que eu achei assim, um pouco... Não sei se desnecessário seria a palavra certa, mas eu acho que teria que ser revista a questão de imprimir os currículos, né? Porque quem tem filho nas escolas públicas municipais sabe que a gente é solicitado levar papel, sulfite e tudo, né? Então, foram, segundo visto no vídeo, 2.000 impressos, né? Então, acho que teria que ter sido visto uma outra maneira, né? Até de poupar esse material e fornecer isso nas escolas. Mas, voltando a falar dos currículos, achei que não se teve aqui nessa casa, não ficou claro para mim no dia que a gente discutiu o projeto, né? A questão dos casos, dos cargos que seriam ocupados e quais seriam os critérios técnicos para cada cargo que seriam ocupados. Todos os dias nós estamos vendo, né, portarias novas surgindo, pessoas sendo nomeadas, mas também não há essa divulgação, né, essa explicação dos critérios técnicos que levam essas pessoas a ser contratadas. Então, se houve uma chamada por currículo, eu acho que é importante que haja também a questão da divulgação de quantas pessoas foram acionadas, né, e chamadas através dos currículos, quantas já estavam participando do quadro da prefeitura, né, eu acho que isso precisa ser mais transparente. Fico à disposição, vereadora Tati, para contribuir também na revisão da lei. Muito obrigada. Mais algum vereador? Coloco em votação o requerimento. Os contrários que se manifestem. Então, o requerimento é aprovado. Requerimento número 4, 2025, de autoria do Edil Gilmar Martins. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, solicitando informações sobre o conserto do britador da localidade de Rio do Pinho, conforme segue. Primeiro, a empresa vencedora da licitação realizou, de fato, o conserto do britador no ano de 2023? Qual foi o valor total pago pela manutenção do equipamento? 3. Atualmente, como está o funcionamento da britagem? O equipamento está em pleno funcionamento? É o que continha, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, só para fazer um pouco da explicação do requerimento aqui. Então, em 2023, uma empresa que venceu a licitação do conserto dessa peça da britagem lá, foi levado até a empresa veio buscar, enfim, e até o ano de 2024 não tinha sido consertado, que a primeira tentativa a empresa trouxe, montou e não deu certo. Aí foi retirado e a empresa levou de volta. Então a pergunta é essa: se a empresa deu conta de arrumar, quanto foi o custo da manutenção, se arrumou ou não arrumou, se está funcionando ou não está funcionando. Porque sabemos hoje que mês de janeiro pouca chuva caiu no nosso município. Então hoje as vias rurais elas estão estáveis. Não posso dizer que tem estrada ruim porque eu vou estar mentindo, talvez em alguns pontos, mas principalmente as principais a gente vê que estão trabalhando. Mas a questão
de um tempo chuvoso, a gente sabe que há necessidade bastante de material. A localidade do Rio do Pinho, onde tem a situação de material lá, tem bastante pedra, mas pedras rachão. Que eu digo assim que será um crime colocar nas vias públicas o rachão em cima, no leito da rua, a não ser um ponto de encalhador, porque são pedras que partem esse pneu, causando prejuízo ao nosso produtor rural e todos aqueles que dependem de passar por essas vias. Então, é bastante usado este rachão, mas ele não serve para ele colocar diretamente na rua como sustentação de barros e lama. E se esse britador já está em funcionamento ou não está em funcionamento, em que pé que se encontra? Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador que queira discutir? Coloco em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 5/2025, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Homer, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando a criação de uma comissão especial para a reforma do regimento interno da Câmara de Vereadores e, se necessário, propostas de alteração na lei orgânica municipal. Essas mudanças têm o objetivo de tornar os processos mais modernos, transparentes, democráticos e correlacionados às novas tecnologias. Está em discussão. Senhor presidente, Vereador André. como direcionado ao senhor e à mesa diretora dessa casa, esse requerimento ele vem de uma discussão que nós já temos há um bom tempo nessa casa sobre a obsolência que é o nosso regimento interno. Muito atrasado, se não me engano, em 2000, 2001, muito contraditório, então abre brechas e nós temos que fazer um regimento que seja mais, como digo, rígido no seu teor, que não tenha tantas brechas, que não sejam possíveis brechas, e que dê também uma democracia e um acesso maior. Eu cito aqui o seu Geraldo, que é um dos mais frequentes, está quase todas as sessões aqui, ano passado estava por um programa de saúde, não esteve, e ele tem sim o direito de manifestar, só que o nosso regimento hoje não tem essa possibilidade. Então eu penso que nós temos que abrir umas formas de que a população que aqui está, ou outra vez, tenha meios de se manifestar na sessão, claro, mantendo uma ordem, uma organização, para que seja uma coisa democrática e também outras mudanças que nós podemos colocar ali para possibilitar com que as nossas sessões sejam mais dinâmicas e atrativas. Hoje eu vejo que nós tivemos um crescimento da audiência nas redes sociais, isso é muito bom, graças ao nosso pessoal do TI que colocou ali um resumo das leis, que antes o primeiro secretário lia as leis, mas o pessoal que estava em casa não sabia o que se passava. Hoje ele tem acesso ao mesmo link que nós temos acesso graças ao pessoal do TI, mas essas mudanças podem ir além. Nós temos a LESC para nos inspirar, nós temos outras câmaras de vereadores e nós temos que atualizar nosso regimento, modernizar e, quem sabe, ser uma câmara de referência usando a tecnologia como ferramenta democrática. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Agradeço até, vereador André, e a gente já está realmente em tratativas. E para as pessoas compreender todo o nosso rito aqui, ele exige de certas formalidades. Então, o vereador André fez esse requerimento destinado. A partir de então, a gente vai iniciar a comissão. Várias coisas a gente já está em discussão, né? Então, durante o processo de impeachment e cassação dos ex-prefeitos, a gente encontrou 3 artigos que nos 3 artigos tratava de uma maneira diferente o mesmo assunto. Então, como é que você vai ter uma segurança jurídica onde 3 artigos discordam de si mesmos dentro do nosso próprio regimento interno? Então, são coisas que precisam melhorar, né? E muitas vezes aquilo que nós fazemos aqui é seguir o regimento interno, haja visto que nós também somos passivos de receber sanções devido ao não cumprimento, né, desse regimento interno. Então, a partir de então, já recebendo através do nosso sistema ali esse requerimento, a gente já irá montar a comissão mediante a primeira consulta à Comissão de Redação e Justiça, que é a comissão hoje que faz essas tratativas legais, e a partir de então a gente vai
enviar esse ofício para a Comissão de Redação e Justiça e depois, posterior, a gente já vai começar esse trabalho. Quanto antes a gente iniciar, antes a gente aplica e antes as pessoas vão sentir esse resultado. Seria isso, então, coloco em votação requerimentos, pessoas que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 6, 2025, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhada ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de Planejamento, e para a empresa SRV Projetos em Construções Limitada, solicitando informações sobre o esfarelamento notado em alguns trechos da obra de pavimentação da estrada João Leandro Gonçalves e também os cimentos irregulares acumulados na parte superior da pavimentação. Era o que continha. Senhor presidente. Coloco em discussão, vereador André. Então, nós recebi através de grupos do WhatsApp, também visitas em loco, sobre a situação que está saindo em muitos pontos uma obra boa, mas lembra que nessa casa eu fiz algum pedido de correção na SC 477, apesar de não ser uma atribuição direta do vereador, né, mas é uma estrada que influencia direto o nosso cotidiano e estava com problemas. E, passando recentemente por a obra da SC, verifiquei que os pontos que foram apontados estão passando por manutenção. Inclusive, tivemos uma visita recente do engenheiro lá de Florianópolis, responsável geral pelas obras do Estado, para ver essa questão dos pontos, porque eu soube que houve aquela chamada de atenção a nível estadual a respeito dessa obra. Isso é, de certa forma, positivo, porque o que estava errado está sendo consertado. E essa mesma sugestão eu coloco aqui para a rua da João Leandro Gonçalves, uma obra importantíssima para o nosso município, porém, alguns pontos estão apresentando problemas e não estão como esperados. Tem barras de ferro aparentes, tem um certo esfarelamento na parte mais central da via, pode ser que seja corrigido em outros momentos, mas é importante esclarecimento para a gente ter esse retorno do andamento da obra. Sabemos que existe uma garantia de 5 anos, porém a gente tem que cobrar enquanto a obra está em andamento para não ter um transtorno, porque às vezes a empresa simplesmente deixa de existir depois da obra, como já aconteceu no município, a empresa entra em processo judicial, e enquanto a obra está acontecendo a gente evita esses transtornos possíveis. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Muito importante o teu requerimento, vereador André, principalmente porque a resposta dele a gente vai conseguir explicar algumas questões técnicas que diferem o concreto armado de outros tipos de pavimento, que é o nosso asfalto, o CAP, o CPUQ, como alguns têm costume de falar tecnicamente. Então, essa resposta a gente vai conseguir dar de forma técnica. Eu sei que, enquanto estava vice-prefeito, algumas solicitações já foram feitas para a concreteira, né? Que na realidade o concreto ele é adquirido de uma empresa terceira, né? Então é comprado, é um bem que é comprado de um terceiro, e esse terceiro, através das normativas, que é o vereador que é engenheiro sabe bem, né, as normativas, e essa empresa ela tem todas as credenciais que atestam que o concreto dela tem essa qualidade. Então vai ter que se analisar o que fez esse concreto ter esse comportamento e até analisar a composição do concreto, porque para esse, não estando da maneira com o qual está descrito no processo de compra, a própria empresa também pode, de certa forma, pedir o ressarcimento, né? Que a gente também compreende que é uma situação de você adquirir um produto e você ter que ter a garantia desse produto. Então eu sei que o engenheiro Rafael, que é o nosso arquiteto, né, Rafael, que é o nosso secretário, ele já tem uma conversa, e seria interessante nós trazermos isso aqui de forma oficial até para a gente poder responder. Seria isso, então, está em discussão o requerimento? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 7, 2025, de autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, solicitando informar o valor atual da unidade taxímetra relativo à concessão de táxi, bem como informações de avaliação de atualização frente aos aumentos dos preços dos combustíveis. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Dr. Ivan.
Eu justifico esse requerimento em razão de uma conversa que eu tive com alguns amigos taxistas, entre eles o seu Amadeus Bueno, e uma informação me preocupou em razão dele afirmar que há alguns anos já não há nenhum tipo de atualização do valor da unidade taximétrica. E em razão dessa não atualização e pela crescente aumento dos combustíveis, como a gente observa na nossa sociedade, por vezes a corrida de táxi sai a metade do preço de um Uber ou qualquer outra plataforma. E o que acaba gerando um prejuízo evidente para os prestadores desse serviço e tornando injusta também a relação comercial. Então, em razão disso, eu solicitei o valor atual da unidade taximétrica, bem como a informação do estudo dessa avaliação desse valor para fins de atualização. É isso. Continue a discussão. Senhor presidente, muito bem. Vereador César. Muito bem colocado ali. Quero dar os parabéns pro nosso vereador ali. Desde 2019 não é subido o valor do taxímetro, né? Em Canoinhas. Eu sou taxista, então eu sei. E nós temos que dar uma atenção um pouco maior, não só para os táxis, mas como para os Uber de Canoinhas também, que não é só eu aqui. Tenho certeza que todos são procurados pelos Uber e pelos taxistas também, para dar um pouco mais de atenção especial, né? Para os taxistas de Canoinhas. Hoje os nossos pontos de táxi estão esquecidos em Canoinhas. Todos os pontos estão com rede de esgoto entupida, com pilha entupida. Então eu acho que nós, como os vereadores, eu acho que nós estamos aqui, cada um de nós, para representar o povo e buscar saber o que está acontecendo em Canoinhas. Não só nos táxis, mas sobre vários outros setores que está hoje depresado em Canoinhas. Então, eu peço com muito carinho para todos os vereadores aqui, nessa Casa de Lei, que representem o povo e busquem saber o que o povo precisa, porque nós fomos eleitos por eles. Então, eu quero me colocar aqui, já quero dar meu voto, né, de sim para subir a tarifa dos taxímetros e me coloco aqui à disposição a todos de Canoinhas que sabem o que precisam, que nós estamos aqui para receber críticas e para ser criticados também, mas para representar o povo que elegeu nós. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador que queira discutir? Lembrando que o requerimento trata do estudo, né, e a viabilidade jurídica e física da taxa do taxímetro, né? Então a gente sabe que depende muito de outros órgãos reguladores, né, externos. Então nós aqui na casa, o que a gente pode fazer é clamar pelo DETRACAN, que é o nosso departamento municipal que trata desse assunto, para que seja feito esse estudo e mediante esse estudo será decidido. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 8/2025, de autoria do Idil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando uma relação de imóveis públicos municipais que atualmente não estejam sendo ocupados pelo erário público. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor Ivan. Eu justifico esse requerimento 008 em razão de uma necessidade que já desde as campanhas anteriores eu verifico na nossa cidade, que é o nosso inventário imobiliário da cidade. Nós temos, eu sei que é uma tarefa árdua, complicada para se atingir, mas é algo que precisa ser feito. Nós temos que saber quais são os imóveis que nós temos em Canoinhas, até para fim de nós termos uma competitividade com outros municípios aqui na oferta de imóveis para a implementação de outras empresas, ou não só de empresas de fora, mas das nossas próprias empresas aqui, para nós dermos um maior aporte para eles, ajuda, para que eles possam se desenvolver. Então eu acredito que esse requerimento, quando atendido, vai ser de salutar importância tanto para a gestão pública municipal, quanto também para a organização desses possíveis novos empreendedores na nossa cidade. Seria isso, presidente.
Senhor presidente. Continua a discussão, vereador André. Gostaria de pedir autorização ao vereador Ivan para assinar junto. Já faz algum tempo que nós fazemos solicitações a esse respeito nessa casa, principalmente por causa do interesse de empresários locais, até mesmo de fora, de instalar suas empresas em melhores condições. E nós sabemos dessa dificuldade. Teve um momento que o secretário Luiz Mário Dranca veio e apresentou essa dificuldade nessa casa, também fui lá verificar. Existem algumas questões jurídicas que complicam realmente essa questão de saber exatamente os terrenos. Eu tive recentemente conversando com alguns secretários do município, inclusive o secretário Rafael, e ele mostrou, tem um software, né, que é basicamente um mapa de Canoinhas, semelhante ao Google Maps, mas uma precisão muito maior. E ele mostrava a matrícula do terreno, mas dentro daquele terreno diversas empresas, que em algum momento foi cedido, mas foi cedido de uma forma irregular. Então, para colocar tudo isso em ordem, é um trabalho muito árduo, como bem dito, mas é um trabalho importantíssimo, porque assim como tem empresas que usaram também de má fé no passado, terreno que era para ter sido industrial acabou virando bar, ou residência, ou outras coisas, ou até mesmo plantação, e nós temos que voltar para o poder público esses terrenos e fazer o uso adequado. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 9, 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovs. Ela requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, solicitando informar se existe previsão para execução de serviços de roçada, alargamento e manutenção geral na estrada que liga Lajeado a Valinhos, passando pela residência das famílias Koval e Zurich, considerando que se trata de uma rota de ônibus escolar e que tenha acontecido importantes acidentes nessa região pela baixa visibilidade e excesso de curvas. Coloco em discussão o requerimento número 9 de 2025. Senhor presidente. Vereadora Kátia Oliskovski. Essa via é uma via que serve de rota de ônibus, é uma via bastante estreita, não faz muitos anos que ela tem sido usada, né? Ela é uma via recente, porém é uma via muito estreita e frequentemente tem dificuldade para passar 2 carros. Então, quando encontra o ônibus naquela via, ainda fica mais difícil, né, de passar nesse trajeto. Há uns 15 dias atrás, acredito que já deu o último acidente que eu tenho conhecimento lá. Então, são situações que acaba tempo a tempo acontecendo. Então, é necessário que, por se tratar de uma via de ligação ali, que fica mais próximo da comunidade de Lajeado, ali, ligar ao asfalto, então o pessoal usa bastante essa via, que fosse feita uma manutenção um pouco mais robusta nessa via, né? Desde a primeira questão, acho que é o alargamento, né? Facilitar, visualizar roçada perto das curvas, para que facilite também a visão de quem vem de frente. Então, é uma via que não tem sido muito olhada, assim, mas é uma via muito importante para aquela comunidade e precisa, sim, dessas manutenções. É feito como requerimento e não como indicação, porque eu acho que precisa ter um prazo, né? E informar se há a intenção de melhorias para essa rota. Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar Martins. Senhor presidente, como conhecedor de todas as estradas e vias desse município, eu tenho conhecimento amplo do que a vereadora Kátia vem solicitando nesse requerimento. Essa estrada é uma estrada muito ocupada, não só pelo transporte escolar, né, mas sim como os moradores que têm acesso à BR-280 mais próximo, passando por essa estrada. Devidamente é uma estrada bastante estreita, né, e com bastante curvas. Uma estrada que passa por dentro de uma invernada. Provavelmente é uma estrada pública, né, pública municipal, que existe essa estrada pública particular, mas essa é uma estrada pública municipal. A questão de poder fazer um enlargamento, alguns trechos, vereadora, eu acredito que possa se fazer sem se preocupar com as questões ambientais. Devido a ela passar por dentro de uma invernada, ela tem muita árvore ali, pinheiros, embuias, enfim,
que nesses trechos teria que fazer um projeto. A gente já tentou fazer em largamento em outros pontos das estradas, né? Onde tem bastante pinheiros, que é o araucária, conhecido como pinheiros nossos, que só podemos, mesmo estando no domínio público, tem que fazer um projeto. Mas ali, alguns pontos, você pode fazer um alargamento chamado refúgio, né? Para dar essas condições. E também fazer um estudo de um projeto ali, porque vai sair bastante árvores ali que teria que ser tirado, né? E a gente percebe lá que tem uma curva bastante fechada, que é um risco grande de acidente ali naqueles trechos. Mas alguns trechos dessa estrada há a possibilidade mesmo sim de poder fazer um alargamento, e há necessidade devido ao trânsito que tem ali. Concordo com o seu requerimento, terá meu voto favorável, né? Tanto por conhecer a necessidade que tem dessa e tantas outras vias públicas no município. Seria isso, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria de cumprimentar meus caros colegas e demais presentes aqui na Câmara. Quero parabenizar a posição da vereadora Kátia e também do colega Gil, que realmente, nas campanhas, quando eu tive a oportunidade de passar por esse local, realmente precisa ser de urgência alargado e colocado as pedras, né? Feito ali como que o Gil já colocou, porque deu 2 acidentes, né? E como a Kátia colocou, é um trânsito ali que é ocupado pelos alunos, é uma coisa bem complicada, é uma estrada muito usada porque tem acesso à BR, né? Então, eu gostaria de assinar junto com vocês esse requerimento e parabenizar. Seria isso. Continua a discussão. Muito bem lembrado pelo vereador Gil, que apesar do município ele ter essa fé pública e muitas vezes ele ser o único responsável pela manutenção legal, ainda ele deve seguir as regras ambientais que um cidadão comum. Então, muitas vezes, aquilo que parece que o município pode fazer sem autorização, na realidade, ele também necessita desses processos ambientais, como citado a remoção de árvores essas que a gente chama de nativas, as árvores que a gente fala de exóticas ou ofeneiras, que são árvores que não pertencem à nossa flora, elas podem ser removidas a livre deliberação, mediante a gente ter o efetivo de pessoal para fazer isso. As outras a gente ainda precisa fazer todos os processos de regularização ambiental para a gente poder fazer a retirada. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 10, 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovs. Ela requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Juliane Muchalowski Slabadak Ferraz, diretora do ICPREV, solicitando as seguintes informações. Primeiro, há impacto financeiro para o Instituto previsto para os próximos 5, 10, 20 anos em relação à mudança no modo de contratação dos servidores municipais? 2. Qual é a contrapartida financeira por parte do Poder Executivo atualmente? Qual a previsão para daqui 5, 10 e 20 anos com a capacidade colaborativa hoje existente e a previsão de aposentadorias futuras? Há previsão financeira para outros custos além das aposentadorias, incluindo pensões, demais benefícios previdenciários, tanto no Instituto de Previdência quanto para a Prefeitura. Em caso de inexistência de tal previsão, estabelecer um cronograma para a sua realização. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora Kátia. Senhor presidente, foi falado que esse projeto não afetaria o ICPREV, né? Mas eu não consigo entender como não afeta, né? Se não tem contribuição, não terão novas contratações pelo modelo, né, do estatutário. Então, claro que o ICPREV deixa de receber contribuições. Dessa forma, eu acho que é importante que a prefeitura, né, tenha um planejamento financeiro e possa
deixar isso claro para que não venham outras surpresas, né, como as que a gente já teve, e também para que não haja reajuste sobre a ECPREV, para que os funcionários que hoje estão colaborando com o sistema venham a ter contribuições maiores visando, né, a sua aposentadoria. E eu acho que isso não é uma questão que deve acontecer só agora, né? A gente sabe que já tem uma contribuição, né, contrapartida da prefeitura, que está em torno de 400 mil, se eu não me engano, mas a gente precisa prever isso, né, ao longo dos anos. Também, quando se tem uma contribuição junto do INSS, essa contribuição patronal ela é maior, né, acaba sendo num valor maior do que o que hoje é feito pelo ICPREV. Então, acho que é importante que haja uma previsão financeira disso, porque senão vai acabar virando tudo em precatório de novo, né? E cada vez a gente vem, ao invés de livrar-se de precatório, eu vejo que nós estamos construindo novas situações a gerar precatórios. Então, seria isso nesse sentido. Continua a discussão. Coloco em deliberação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 11/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovs. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual a cota mensal de mamografia liberadas via cota SUS e via consórcio? 2, para onde estão sendo encaminhados os pacientes para a realização do exame de mamografia? 3. Considerando que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas está com um mamógrafo inoperante, qual a estratégia do município para trabalhar preventivamente sobre o câncer de mama? 4. Quantas pacientes aguardam na fila de espera para a realização de urgência, né, de exames de mama? Coloco em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora Kátia. O exame da mamografia ele é tido como o melhor método de prevenção de câncer de mama, né? Não é prevenção, mas é diagnóstico precoce ao câncer de mama. No nosso município, há alguns meses já, esses exames não estão sendo realizados via SUS, né? Porque o mamógrafo do hospital está inoperante. Então, considerando que dinheiro, nós temos relatos de que não estão em falta no governo, né? Eu fiz um cálculozinho bem rápido aqui, usando por base os 490 mil, né? Que são dos comissionados que nós aprovamos, né? Foi aprovado aqui nessa casa. Em média, o exame de ultrassonografia ele fica em torno de R$100, né? Não só de mama, aqui falando de outros também. Isso seriam 4.900 exames por mês. Então, eu hoje acompanho, retorno no meu trabalho, né, no meu trabalho de unidade de saúde, eu acompanho pacientes que chegam a estar esperando mais de um ano para a realização de um exame, seja esse exame de ultrassom de mama, ultrassom de abdômen total ou outros. Aqui, nesse momento, foco especificamente na questão de mama, porque vejo que aquilo que é o diagnóstico precoce, que mamografia nós tínhamos, era solicitado num dia e às vezes no mesmo dia ou no outro nós conseguimos realizar. Agora o paciente está aguardando por meses e não tem expectativa de realizar. Um exame secundário seria a ultrassonografia de mama. O ultrassonografia de mama, quando ele classifica como eletivo ou não urgente, ele está próximo de um ano para ser realizado. Então, imaginem, senhores, que uma paciente que tem uma suspeita de um câncer, o câncer que é um dos mais facilmente tratados, né, o que tem um índice de tratamento mais efetivo. Nós vamos demorar um ano para fazer exame de rastreamento, a gente já perdeu toda a janela que essa paciente teria para tratar. Eu acho que é importantíssimo que a prefeitura se manifeste, que essa casa também se manifeste quanto à questão da preocupação desse mamógrafo estar inoperante. E também nós precisamos lembrar que existem consórcios, né, e que existem outras maneiras para que esses exames não possam ser feitos no Hospital Santa Cruz, que possa ser feito por consórcios Zamurk em clínicas conveniadas, mas o importante é que as pacientes não deixem de ser atendidas como estão deixando de ser atendidas agora. Então, é importante a gente pensar, junto com a rede feminina e com outras instituições que apoiam, não adianta nós, agora no dia 4, que é o dia de vá onde for, use lenço, né? Use lenço, mas autorize mamografia, permita que as pacientes tenham acesso aos serviços de referência. Então, eu acho que a gente precisa começar a priorizar e a saúde e a prevenção do câncer
sim, para mim é uma das coisas mais importantes que a gente precisa discutir e ter dentro de um governo. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador André. Gostaria de pedir autorização à vereadora Kátia para assinar junto. Como bem sabe, até minha mãe trabalha junto com a vereadora Kátia, né? Minha mãe é agente de saúde. E minha mãe conta que está sendo abordada até na rua perguntando sobre a situação de mamografia devido ao atraso que aconteceu. A vereadora citou muito bem que hoje o hospital tem, mas nós temos a parceria de fazer outros convênios. Nós temos centros de referência em imagem no nosso município com uma tecnologia muito avançada, com atendimento muito bem feito. E, claro, o hospital é a nossa referência, mas houve também no passado recente um outro equipamento bastante importante do hospital que houve problemas na manutenção e a população ficou deficiente no atendimento. Então, também vem a questão do hospital ter um trato melhor com sua manutenção, né? A gente sabe que existem os custos, né? Mas custo em manutenção é economia em longo prazo. Então, essa figura de gestão, às vezes, muita gente, como aconteceu em Três Barras, criticaram a contratação do engenheiro lá por um determinado valor, porém, aquele engenheiro de manutenção causou uma economia muito maior do que o gasto que ele trouxe para o hospital. Talvez seja o momento do hospital também trabalhar com uma visão de manutenção preditiva, uma manutenção preventiva, para evitar que esse serviço deixe de funcionar. E também, nosso município trabalhar com outras instituições que tenham esse cuidado para não deixar falha no atendimento. Era o que continha, senhor presidente. Continue a discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Passamos para as explicações pessoais. Solicito informação se existe vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais. Vereador Edmilson Verca. Vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, os funcionários aqui dessa Casa de Lei, as pessoas que aqui se fazem presente, cumprimentar também o ex-vereador Célio Galeski, o ex-vereador Paulinho Basílio, eu tive a honra de ser vereador junto, e também os meus amigos hoje que estão aqui, o Roberto Cordeiro e o nosso amigo ali da saúde também, né, transporte, o Sidney, que são do União Brasil. Quero aqui rapidamente, senhor presidente, eu só quero fazer um agradecimento, né, quero aqui primeiro agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui ocupando essa Casa de Leis, né, eu que fiquei primeiro suplente vereador do União Brasil, agradecer, né, aos meus eleitores, aqueles que sempre depositam a confiança na minha pessoa, e também quero aqui parabenizar a prefeita Juliana, a vice Zenilda, né, que fizeram o convite ao vereador James Brey para assumir a Secretaria Municipal de Educação. Né, o James, quero aqui deixar um forte abraço, né, parabenizar e dizer que é uma pessoa de uma competência, uma pessoa que é professor, foi diretor do Sagrado Coração de Jesus por 12 anos, é notório, né? Não estamos aqui para falar a administração que o James fez frente ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o James, desejo e sucesso para o vereador James Brey, nessa nova etapa, né, como secretário municipal da Educação. A Secretaria da Educação, os professores estão em boas mãos, porque ali o secretário é da área, é professor, tem conhecimento, né? Então eu só desejo sucesso. Também quero aqui agradecer a minha família, a minha esposa, também aos meus filhos, o Mike, a Sabrine, as minhas irmãs, a minha mãe, enfim, todos os meus amigos, né, que me apoiaram, né, que sempre a família é em primeiro, né, Romer? E como eu disse a todos os meus eleitores, então, estamos aqui para trabalhar em defesa da nossa população, né? Esse é o dever de cada um de nós vereadores, e quero deixar aqui a toda a população canoiense que pode contar sempre comigo, né? A gente já teve frente a essa casa aí em outras legislaturas, e mais uma vez aí a gente ocupando então o cargo de vereador, que além de ser uma honra, é uma responsabilidade muito grande, né, vereadora Kátia? Então, eu aí também sempre me coloco à disposição dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, né, dos funcionários dessa Casa de Lei, e
a todos, principalmente ao nosso povo, à nossa população, né, que podem contar sempre comigo. A gente sempre está aí em defesa e trabalha na nossa população. Muito obrigado, presidente Romer. Mais algum vereador interessado em fazer uso da palavra? Então, vou usar um pouquinho das explicações pessoais para aqueles que estão iniciando agora, para entender os ritos nossos da casa aqui. Muitas vezes, como o vereador André até comentou, se torna maçante realmente, porque a gente vem de um estatuto, de um regimento interno que é muito antigo. Então, as coisas acontecem dessa maneira, muitas vezes se torna massiva, são requerimentos muitas vezes longos para a população que assiste aqui, de certa forma se torna um pouco entediante, mas dizer que a partir desse ano nós vamos estar adotando outras formas de interação até com o público. Nosso Instagram da Câmara de Vereadores vai estar sendo atualizado com informações da Câmara de Vereadores, então que as pessoas possam seguir essas redes sociais, né, que foi uma das coisas que foi apontada, inclusive, por um estudo de um TCC que foi realizado aqui dentro da Câmara de Vereadores, que as pessoas têm essa necessidade de receber essas informações através de outras mídias, então isso é muito importante. Gostaria de dar as boas-vindas para o vereador Edmilson Ver, que tem um currículo e uma trajetória enorme, então eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com ele. E também agradecer a presença do público que se faz presente aqui, tanto presencialmente quanto online, né, que hoje a gente tem essas ferramentas aí que você pode estar acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores sem estar aqui no prédio da Câmara de Vereadores. E não havendo mais a tratar, dado como encerrada essa presente reunião, marcando uma outra em regime ordinário para dia 4 de fevereiro, amanhã, terça-feira, às 19 horas. Muito obrigado.